Olá, meus amigos da Revista Esmeril, amigos e leitores, espero que todos estejam muito bem. É um prazer estar mais uma vez aqui para comentar um dos textos, mais um, né? Eu já fiz o comentário de um e agora comento outro texto brevemente, é uma pequena introdução, apenas para despertar nos senhores o desejo da leitura. Comentar mais um dos textos que foi publicado nessa edição de número 56 da Revista Esmeril, que tem um tema geral norteado por uma questão. Religião, futebol e política se discute. Bom, nessa seara, nessa discussão, foi feito aí por um nosso amigo, o Paulo Sanchotene, um diálogo que traz diversas questões relacionadas a esse tema. Bom, eu farei aqui a minha breve apreciação e aí fica aos senhores, ao critério dos senhores, avaliar se a minha avaliação é congente, objetiva, não é interessante ou não, mas mais do que isso, fica ao critério dos senhores comentarem aqui, fazerem as críticas ao texto ou aquele que agora comenta o texto, no caso. Tá bom? Então vamos lá entrar basicamente no meu breve comentário. Bom, o texto traz coisas bastante interessantes. Eu tomei notas aqui e indico algumas. Bom, primeiro, o texto basicamente é um diálogo que tem duas pessoas, então nós temos apenas dois polos nessa discussão, né? E não é, digamos assim, pelo formato do diálogo, propriamente uma discussão. É mais um tom de conversa mesmo. Mas lá uma das partes traz uma questão interessante para nós, que é o fato de se saber ou não conversar. Ora, em momentos da história passada, a questão do saber conversar foi algo muito importante. Na França, por exemplo, do século XVII, do século XVIII, a arte de conversar era algo cultuado, né? E hoje, o autor se questiona aí, uma das personagens do diálogo se questiona e afirma até que nós não sabemos conversar bem em nossos dias. Hoje, atualmente, nós não sabemos conversar bem. E aí, leitor, você pode fazer a sua apreciação e pensar sobre as conversas que você tem no dia a dia, sobre as conversas que surgem, né, aí na sua vida, ainda que seja meramente uma diversão. As pessoas sabem tabular essa conversa? É uma das questões que é proposta aí por uma das personagens do diálogo do Paulo Sanchotene. Tá certo? Muito bem. Além disso, o texto se questiona que as pessoas não sabem mais pensar juntos, né? Como diz aí uma das personagens desse diálogo, é um apego tão grande à própria opinião que se tem medo de confrontar a verdade de peito aberto. E aqui eu faço questão de pontuar para vocês, meus queridos amigos, essa afirmação. Então se tem medo de confrontar a verdade de peito aberto. Mais do que isso, né? Diz ainda, independente de com quem você discuta ou de qual seja o tema, segundo uma das personagens do diálogo, traz sempre um aprendizado. E daí a importância fundamental da discussão. Além disso, né, ele representa de modo muito profundo a busca pela verdade. Muito bem, isso daqui está posto aí pelas personagens no diálogo, e aqui vem o caráter paradoxal desse diálogo. Essa é uma avaliação minha, e eu gostaria que você, leitor, apreciasse e visse se eu tenho razão ou não. Basicamente, eu digo que esse diálogo traz uma questão paradoxal que tem uma relação, ao meu ver, com aquilo que eu chamei no meu texto dessa edição também, cada um, de subconsciente coletivo de tendência cética. Porque, apesar de dizer todas essas coisas, em determinado momento, uma das personagens diz o seguinte: jamais nós chegaremos a respostas definitivas. E deve-se discutir, diz o texto, diz uma das personagens do texto, me corrijo, deve-se discutir porque não nos compete definir a verdade. Então vejam só esse âmago da questão que está posto aí nesse diálogo entre essas duas personagens, certo? Por um lado, a busca da verdade, por um lado, o aprendizado certo por meio da discussão, por um lado, aquele encorajamento de se aceitar, confrontar a verdade de peito aberto, por outro lado, a impossibilidade de tal. Interpretei corretamente? Bom,
É preciso ler o diálogo para avaliar isso que digo, mas ao meu ver, aí é um paradoxo. E o mais interessante de tudo, o paradoxo não parece estar nas personagens, e aí me perdoe o meu querido amigo Paulo Sanchotenny, mas o fato é que, apesar das lamentações de uma das partes do diálogo, especificamente, eu cito aqui o Roberto, né, que lamenta encerrar-se um diálogo, né, porque uma verdade definida é um encerramento de um diálogo, segundo ele. O diálogo aqui caminha para uma confluência de ideias e termina numa conformidade de ideias entre as duas partes do diálogo, ou seja, o nosso querido Paulo Sanchotenny conclui o seu diálogo numa zona de conforto, onde as duas partes que discutem concordam, né, de modo geral sobre o que conversaram, tá certo? Então cabe a mim, a você, leitor, agora testar essa fibra humanista que está aí norteando todo esse diálogo e questionar, né? Vamos participar, vamos entrar nesse diálogo e vamos participar e enriquecer esse debate. Se você concorda com o meu comentário, dê um like, divulgue o nosso vídeo. Mais do que isso, divulgue o nosso canal. O conteúdo da revista mensal, ele é para os nossos assinantes, mas nós temos as colunas são abertas. Vocês poderão entrar, poderão comentar e discutir com seus autores. Olha que interessante. Então, por gentileza, vocês apoiam muito esse projeto que quer desenvolver a capacidade intelectual das pessoas, aumentar e unir também, é claro, pessoas que tenham esse interesse pela leitura e pelo desenvolvimento intelectual. Esse é o objetivo da revista Esmeril. Então, compartilhe, dê um like, é muito fácil. Se inscreva no nosso canal e vá dar uma olhada na nossa revista, dê uma lida no diálogo do Paulo Sanchotenny da edição deste mês, comente, critique. Nós estamos aqui para exatamente fazer esse exercício intelectual. Fiquem com Deus e até uma próxima.